Olá pessoal, meu nome é Luciano Antunes, sou professor de informática para concurso aqui do curso Tutor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Hardware 2, né? É a segunda aula a respeito de Hardware 2 e a gente vai finalizar, que nós falamos na aula passada de processador, hoje vamos integrar a ideia de placa-mãe. Então tá aqui, ó. Placa-mãe, integrar caiu bem. Por quê? Porque é um componente integrador, né? A placa-mãe também é considerado o barramento, né? O bus, né? Na verdade, por quê? Porque ela é o caminho, é a interligação dos componentes internos e externos diretamente com o processador, tá? Então tá aqui, ó, grande placa de circuito onde são encaixados os outros componentes, de forma interna ou ainda de forma externa, como eu ressaltei. É composta de caminhos de dados, caminhos internamente, né, chamado de barramentos local, e lacunas para encaixe de equipamentos. Essas lacunas de encaixe de equipamentos internamente são chamados de slots. Legal? Placa de expansão, modem, placa de rede, placa de vídeo, placa de som, podem se encaixar em uma das suas conexões. Por que eu coloquei a ideia do podem? Guarda isso. A FCC adora isso, a CESP-UNB também, com relação ao verbo. Porque nem todas as placas-mães permitem essa conexão. Por quê? Porque podem ter um número de slots pequenos por ser on-board. Vamos pensar, o que é uma placa-mãe on-board? Vem tudo de fábrica, placa de som, placa de vídeo, fax modem, placa de rede, inibindo as conexões. Legal? Então, nessa placa-mãe, tem um componente aqui, ó, essezinho, muito importante. Na verdade, como a placa-mãe é um componente burro, né? Deixa todo mundo passar as informações por ela, ela não pensa, ela só tem um componente inteligente, que se chama chipset. Chipset quer dizer o quê? Conjunto de chips. É uma série de pequenos circuitos que controla todo o fluxo de dados na placa-mãe. Então, quando eu penso, na verdade, o que esse chipset é, e digo que ele é um conjunto de circuitos que controla aquilo que pode ser preso ou não na placa-mãe e para onde vai efetivamente aquela informação, em que canal ela vai passar. Outro detalhe, esse chipset é dividido em duas partes, né? Ponte Norte e Ponte Sul. As principais bancas do Brasil cobram a respeito dessa diferenciação. Então a Ponte Norte, também chamada de North Bridge, não é isso? Tem a comunicação do processador com a memória RAM, com barramento AGP, que é para a placa de vídeo, e PCI Express também para a placa de vídeo. Ou seja, a Ponte Norte está fazendo, na verdade, a ligação do processador, do cérebro do computador. Então vamos colocar aqui, ó, Norte, processador com a RAM e com a PV, ou seja, a placa de vídeo. Agora, quando além da Norte eu tenho a ideia da Sul, o que essa ponte Sul ela faz? Ela, a South Bridge, não é isso? Então essa South Bridge, o que ela faz? Ela controla as interfaces IDE e o barramento ISA da placa-mãe. Então, naturalmente, o que você começa a perceber, né? Vou até apagar a mensagem aqui que surgiu no computador. O que a gente começa a perceber? Ela controla as interfaces IDE, ou seja, o que está preso na interface IDE como o HD, como o gravador de CD, o gravador de DVD, o que está no barramento ISA, né? Que são as placas, né, da placa-mãe, ou ainda na porta serial, paralela, USB, PCI, SATA, enfim, nas conexões. Então, o que está preso nas conexões e nas portas, quem controla é a Ponte Sul. Então guarda esse macetezinho, muito importante, um dia você vai precisar aí dentro do seu concurso. Outra coisa, eu vinha falando da ideia do on-board e off-board, só dei um breve, e agora eu gostaria de dizer para você, ó, on-board, placa-mãe on-board possui em sua construção componentes como placa de vídeo, placa de som, placa de rede e fax modem, entre outros.
Quando a placa-mãe tem seus componentes off-board, ela precisa acoplar os componentes conectando-os às devidas utilizações. Podemos desabilitar componentes on-board para upgrade e reposição de novas placas. Por exemplo, já parou o som porque o chip de som da placa-mãe on-board queimou. Ou então, e a placa continua em funcionamento. Ou então você quer melhorar a qualidade de imagem, a qualidade de vídeo, e a sua placa de vídeo não suporta aquilo, e aí você precisa desabilitar e fazer um upgrade, né? Update e atualização de software. Upgrade e aumento de recurso de hardware. Não confundam upgrade com update. Update é atualização de software. Legal? Então, preciso fazer o upgrade. Então, marcas de placa-mãe, naturalmente, que a gente utiliza para isso. Asus, Intel, Soio e a própria PC Chips, tá? Outra ideia muito importante além dos nomes de fabricante de placa-mãe, quem é quem, né, em termos de conexão, de barramentos internos, de conexões internas. Então, está aqui um barramento interno, uma conexão interna, que é o slot ISA, o PCI e o AGP. Queria te dizer que até mesmo antes do ISA existia um slot pior chamado de VESA, tá? Mas eu nem botei porque VESA é dos primórdios, né? ISA tem a velocidade de 16 megabytes por segundo, opera com 8 e 16 bits e conecta a placa de som e a placa de fax modem, entre outras placas. Então, quando eu penso em slot, geralmente eu vou estar conectando placas. Então, a conexão PCI, slot PCI, que é o padrão hoje em dia, já tem, vamos dizer, 8 vezes mais em termos de velocidade, 133 megabytes por segundo, e trabalha com 32 bits. Os componentes têm uma velocidade de processamento de bits mais rápida. E aí conecta as placas em geral. Surgiu uma conexão, né, uma plaquinha chamada AGP, tem o dobro da velocidade da PCI para prender a placa de vídeo. Então todo mundo comprou placa de vídeo AGP de 32 bits para conectar. Porém, apesar dela ser uma conexão mais rápida que a PCI, ela é mais lenta do que uma conexão que veio depois, chamada de PCI Express. Então, as placas de vídeo em computadores que têm alta resolução, alta qualidade de vídeo, é preso num slot, numa conexão chamada de PCI Express, que vai até 4 GB em termos de velocidade, aí, em termos de conexão. Tá? Então, indo além, eu tenho um buraco, uma conexão também, que é a IDE, também chamada de ATA, IDE ou ATA. Tem a velocidade para trabalhar diretamente com quem se prende nela, que é o drive de disquete, o disco rígido, o gravador de CD, o gravador de DVD, com 133 megabytes por segundo. Então existe a IDE 1, que prendia o drive de disquete pequeno e grande, não existe mais, tá? Então vou botar aqui um xizinho para você saber que morreu. Tá? Agora, o disco rígido, o gravador de CD, o gravador de DVD, ainda se prende na IDE, também chamada de ATA. Existe a partir de agora, né, eu vou até fazer uma alusão aqui, botar uma bolinha, uma conexão serial ATA melhor do que a ATA comum, que é a IDE, com 150 megabytes por segundo, e a SATA 2, que chega hoje a 300 megabytes por segundo em termos de velocidade. Então, em função da velocidade que a conexão pode trazer do componente, né? Tá aqui, ó, os slots PCI, tá aqui exemplo de slot IDE, tá aqui exemplo de slot AGP, tá aqui exemplo de slot ISA, numa placa. Tem vários slots. Aqui tem um slot para pôr o processador, que é o socket. O próprio chipset está ali já preso. A BIOS também está ali soldada, né? A ROM BIOS, né? Enfim. E aí o que acontece? Ainda existe uma conexão chamada de SCSI, que trabalha com 816 bits, que era conectado o disco rígido, o gravador de CD, o gravador de DVD como datas. Fitas DAT, né? E esse SCSI é até concorrente direto de IDE. É mais rápido, conecta até 15 equipamentos. Porém, o que é a ideia hoje? A ideia da SATA revolucionou o mercado para se prender o HD. Então, naturalmente, hoje SCSI ficou até de uma forma assim, vamos colocar, obsoleta com relação à ideia da SATA. E para fechar, né,
além do ponto 2 da IDE, do slot, nós temos um terceiro tipo de componente, né, de conexão, vamos colocar assim, interna, de barramento interno, que é o socket, que conecta o processador e a memória RAM. Então sempre vai ter socket, que é um slot para RAM, está aqui o socket, e naturalmente o socket que vai prender ali o processador, que não deixa de ser, né, um slot para prender esses componentes, tá? Aí o que a gente começa a ver? Pô, Luciano, tudo que a gente falou até agora foram das conexões externas, das conexões internas. Mas vem cá, o que eu posso prender externamente esse gabinete? Então tá aqui, ó, conexões externas da placa-mãe, ou seja, os barramentos externos dessa placa-mãe. Então, existe a porta serial, que transmite, envia e recebe informação de 1 bit a cada vez, tá? Tá aqui, ó, 1 bit por vez, é a ideia da porta serial. Então, conectam geralmente quem? O próprio mouse, o teclado, enfim, outros componentes também. Então, a porta serial trabalha bit a bit. Então, vai lá pelo cabo do mouse, por exemplo, para ser processado 10, 100, 100, 1 bit por vez. Legal? Existe uma conexão serial chamada de DIN, que é o antigo conector do teclado, enquanto o DB9, que é o antigo conector do mouse, aqueles conectores grandes, né? Agora, o PS2, que é o conector redondinho, que é o atual conector para mouse, que tem até a cor, né? Para mouse é verde, verde bebê, e teclado é um lilazinho. Então, essa conexão aqui, de 1 bit por vez, é a conexão serial. Agora, quando eu penso na conexão paralela, ela conecta mais, né? Geralmente, está aqui, ó, conectam geralmente impressoras e os próprios scanners. Então, a porta paralela trabalha de 8 em 8 bits. Então, ao invés de eu perder tempo ali, ó, ele vai mandar 1, vai mandar o 0, vai mandar 1, vai mandar o 0, vai mandar 1, vai mandar o 0 e o próprio 0. Ou seja, de uma vez só, vai mandar 8 bits pelo cabo da impressora, do scanner, por exemplo. O conector era o DB20, 25, né, que é aquele grandão com os 2 parafusos na lateral. Aí o que eu começo a perceber? Hoje, essa serial e essa paralela ainda são vistas em computadores, mas o que revolucionou o mercado foi a criação da porta USB. A porta USB ela é plug and play, ou seja, o que eu conecto funciona. Então, resolveu alguns problemas de conflito dos componentes nas portas, porque você tinha que fazer uma prévia instalação para poder o mouse funcionar naquela serial, né, verificar a impressora certinha na paralela, né, configurar LPT, enfim. E aí, hoje você conecta e funciona. Remover os conflitos, num buraco USB só por um Benjamin, conecta até 127 periféricos, legal? Geralmente, um computador possui até 4 portas dessa USB, tá? É natural. E ela tem velocidade, já foi 1.1 com 1.5 megabytes por segundo, já foi 2.0 com 60 megabytes por segundo, e hoje o que exige mais novo são as USB 3.0 que conectam ao computador a 600 megabytes por segundo. Cuidado com uma coisa, não adianta você ter um notebook Ultrabook Supremo, com todas as conexões 3.0, você está conectando componentes, mouse, teclado, pendrive, né, para armazenar, que sejam 2.0. Buraco 3.0, para obter essa velocidade toda, tem que estar com um componente preso nele 3.0. Isso que é a grande realidade aí. Detalhe, componente 3.0 num buraco 2.0, ou buraco 3.0 com componente 2.0 vai cair para 64 megabytes por segundo, ou seja, 10 vezes menos de velocidade, tá? Agora, existe uma porta que foi criada, vou botar até um asterisco, pela Macintosh, né, para os Macs, para o sistema operacional OS, que equivale ao USB. Então, também tem conflito das portas, né? A Apple criou para os Macintosh.
conectam nessa conexão até 63 dispositivos. Então, existem, lógico, que PCs, que não Mac, né, Macintoshes, que tem naturalmente essa porta também. Mas entendam que a FireWire é equivalente em termos à ideia da USB. Por enquanto, tudo bem, pessoal? Então, para finalizar essa ideia, estou trazendo aqui duas figuras de placa-mãe para a gente poder visualizar os buracos. Então, está aqui, ó. Internamente, eu tenho soquete de memória. Outro, soquete do processador. Está aqui. O soquete da memória e o próprio soquete do processador. Eu tenho a ponte norte aqui, que é o chipset preso, separado de outro chipset aqui, que é a ponte sul. Nessa placa-mãe, os chipsets são independentes. Eu tenho a conexão aqui, o slot IDE, que eu vou prender, por exemplo, aqui, o gravador de CD ou HD, por exemplo, DVD-RW, gravador de DVD, olha só que legal. Eu tenho aqui a BIOS, que é a própria memória ROM, né? Eu tenho a SATA aqui, ó, conexão IDE mais rápida para prender o HD. Eu tenho a PCI para prender as placas. E a GP para PV. Notem que não tem nem PCI Express. Então, essa placa, naturalmente, ainda não tinha entrado nessa tecnologia, que está um pouquinho mais à frente. Agora, essa figura que eu vou mostrar para vocês, ela é completona, né? Vou daqui da esquerda para a direita, sentido horário. Legal? Primeira coisa, você vê aqui, ó, slots PCI, aqui, ó, em branquinho, para prender as placas. Você percebe que tem as PCI Express, né? Duas aqui pequenininha, com tamanho X1, para prender a placa de vídeo. Você tem aqui os dispositivos de entrada e saída para serem presos nas portas externas, serial, paralela e a própria USB. Acompanha comigo. Você tem aqui o soquete, o buraco, que você vai querer prender o processador. Show. Você tem aqui o pino da energia do próprio gabinete. Então, a fonte do gabinete vai ser presa aqui, nesse componentezinho aqui, ó, da placa-mãe, para dar energia para os demais componentes. Você tem dois, né, soquetes aqui de memória DDR-R2 para você prender a sua memória RAM. Legal? Tem aqui outro pino para energia, diferente, porque o gabinete pode ter outra pinagem. Você tem aqui a IDE para você prender o teu HD, o teu gravador de DVD. Estou colocando aqui o DVD-RW. Você tem conexão FDD aqui, ó. Você tem a conexão SATA para prender com mais velocidade o HD, uma SATA aqui de 3 GB, de 3 gigabits por segundo, em termos de velocidade, aqui, ó, várias SATAs. Você tem PCI Express para a placa de vídeo, com dois tamanhos diferenciados. Olha a azul e a branca aqui. Uma X16 e uma X416. Legal? Para quê? Para que os formatos em termos de tamanho sejam compatíveis com aquilo que a gente tem propriamente ali dentro do próprio sistema. Legal? Então, pessoal, aqui a gente fecha nossa segunda aulinha de hardware na parte de processador e placas. E aí acompanhe nossas aulinhas de memórias para a gente finalizar esse contexto de hardware. Legal? Então, espero que você esteja adequado, esteja conseguindo acompanhar, o vocabulário esteja, né, aumentando. Qualquer problema, Facebook, professorlucianoantunes@gmail.com, ou ainda através, né, do meu e-mail, que é o próprio do Facebook, e aí a gente faz essa integração. Mas nunca perca o foco.
que é esse o caminho, é isso, é um pouquinho a cada dia e a vida de concurseiro é esse. Sucesso aí, pessoal, estou com vocês do início ao fim e aí a gente se encontra aqui através do tutor. Legal? Um abraço aí do seu professor Luciano Antunes, fica com a gente aqui no tutor.